O livro de Jasher, parte 7, capítulo 21, o nascimento de Isaque. 1. E foi naquele tempo, ao fim de 1 ano e 4 meses de morada de Abrão na terra dos filisteus em Gerar, que Deus visitou a Sara, e o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão. 2. E chamou Abraão o nome do filho que lhe nascera de Sara, Isaque. 3. E Abrão circuncidou o seu filho Isaque ao 8º dia, como Deus havia ordenado a Abrão para fazer a sua descendência depois dele. E Abrão tinha 100, e Sara 90 anos, quando Isaque nasceu a eles. 4. E a criança cresceu e ela foi desmamada, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. 5. E Shem e Eber e todas as grandes pessoas da terra, e Abimeleque, rei dos filisteus, e seus servos, e Ficol, o chefe do seu exército, vieram para comer e beber e regozijar-se com a festa que Abrão fez no dia do desmame de seu filho Isaque. 6. Também Tera, pai de Abraão, e Naor, seu irmão, vieram de Harã, eles e todos os pertencentes a eles, pois muitos se alegraram ao saber que o filho tinha nascido para Sara. 7. E eles vieram a Abraão, comeram e beberam na festa que Abrão fez no dia do desmame de Isaque. 8. E Tera e Naor se alegraram com Abraão, e permaneceram com ele durante muitos dias na terra dos filisteus. 9. E naquele tempo, Serugue, filho de Reu, morreu, no primeiro ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. 10. E todos os dias de Serugue foram 239 anos, e morreu. 11. E Ismael, filho de Abrão, foi crescendo, e ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Isaque a Abraão. 12. Deus estava com Ismael, filho de Abraão, e ele cresceu, e aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro. 13. E, quando Isaque tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. 14. E Ismael veio a Isaque e sentou-se em frente, e pegou o arco e colocou a flecha, e pretendia matar Isaque. 15. E Sara viu o ato que Ismael desejara fazer a seu filho Isaque, e pesou-lhe muito por conta de seu filho, e ela chamou a Abraão, e disse-lhe: despede esta escrava e seu filho, pois o seu filho não será herdeiro com meu filho. Pois assim ele procurou fazer-lhe este dia. 16. E Abraão ouviu a voz de Sara, e se levantou de madrugada, e ele pegou 12 pães e uma garrafa de água e deu a Agar, e despediu-a com seu filho. E Agar foi com o filho para o deserto, e habitaram no deserto de Parã com os habitantes do deserto. E Ismael foi um arqueiro, e habitou no deserto por um longo período de tempo. 17. E ele e sua mãe depois foram para a terra do Egito, e habitaram ali. E Agar tomou uma esposa para seu filho do Egito, e seu nome era Meribá. 18. E a mulher de Ismael concebeu e lhe deu 4 filhos e 2 filhas, e Ismael e sua mãe, e sua esposa e filhos, voltaram mais tarde para o deserto. 19. E eles montaram tendas no deserto, em quais moravam, e eles continuavam a viajar e depois de descansava mensal e anualmente. 20. E Deus deu a Ismael rebanhos, gado e tendas por conta de seu pai Abraão. 21. Ismael morava no deserto em tendas, viajando e descansando por um longo tempo, e ele não via seu pai. 22. E, em algum tempo depois, Abrão disse a Sara, sua mulher: eu vou ver o meu filho Ismael, pois eu tenho desejo de vê-lo, porque eu não o vejo há muito tempo. 23. E Abrão montou um de seus camelos e se dirigiu ao deserto para procurar seu filho Ismael, para saber como que ele estava morando em uma tenda no deserto, com tudo que lhe pertence. 24. E Abrão foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia, e ele perguntou por Ismael, e ele encontrou a esposa de Ismael sentada na barraca com seus filhos, e Ismael seu marido estava com eles. 25. E Abraão lhe pediu a esposa de Ismael, dizendo: onde está Ismael? E ela disse: ele foi para o campo para caçar. E Abrão ainda estava montado em cima de seu camelo, para que não descesse para o chão como ele havia jurado a sua esposa Sara, que ele não iria sair do camelo. 26. E Abrão disse: minha filha, dá-me um pouco de água para eu beber, pois estou cansado da viagem. 27. E a mulher de Ismael respondeu, e disse a Abraão: não temos nem água nem pão. E ela continuou sentada na tenda e não honrou Abraão, nem lhe perguntou quem ele era. 28. Mas ela estava batendo em seus filhos na tenda, e ela estava xingando eles, e ela também amaldiçoou Ismael seu marido e ofendendo-o. E Abrão ouviu as palavras da esposa de Ismael para com seus filhos,
e ele ficou muito irritado e descontente. 29. E chamou Abraão a mulher que saísse a ele da tenda, e a mulher veio e parou em frente a Abraão. E Abraão ainda estava montado em cima do camelo. 30. E Abraão disse à esposa de Ismael: quando o teu marido retornar a casa, diz estas palavras a ele. 31. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui em busca de ti, e assim era a sua aparência e figura. Eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas aqui, ele falou-me e disse: quando Ismael teu marido retornar, fala-lhe assim, que este homem diz: quando virás tua casa, arrumar essa estaca da tenda que tens colocado aqui, e colocar outra estaca no seu lugar. 32. E tendo Abrão terminado suas instruções para a mulher, virou-se e partiu com o camelo para casa. 33. E Ismael veio da caçada com sua mãe, e voltou para a tenda. A sua esposa falou estas palavras a ele. 34. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio procurar-te, e, portanto, esta era a sua aparência e figura, mas eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas em casa, ele disse-me: quando o teu marido vier para casa, diz-lhe, assim diz o velho, remove a estaca da tenda que tens aqui e coloca outra no seu lugar. 35. E Ismael ouviu as palavras de sua esposa, e ele sabia que era seu pai, e que sua esposa não o havia honrado. 36. E Ismael compreendeu as palavras de seu pai, que ele tinha falado com sua esposa. Ismael ouviu a voz de seu pai, e Ismael expulsou aquela mulher e ela foi embora. 37. E Ismael depois foi para a terra de Canaã, e ele tomou outra mulher e ele levou-a para sua tenda, para o lugar onde ele então morava. 38. E, ao fim de 3 anos, Abrão disse: eu vou de novo procurar meu filho Ismael, porque eu não sei nada dele por um longo tempo. 39. E montou o seu camelo e foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia. 40. E ele perguntou depois por Ismael, e sua esposa saiu da tenda e disse: ele não está aqui, meu senhor, pois ele foi caçar nos campos para alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraão: entre o meu senhor na tenda, e coma um bocado de pão, pois tua alma deve estar cansada por causa da viagem. 41. E Abrão disse a ela: eu não vou parar porque estou com pressa em continuar a minha viagem, mas dá-me um pouco de água para beber, porque tenho sede. E a mulher se apressou e correu para dentro da barraca, e ela trouxe água e pão a Abraão, que colocou diante dele, e ela pediu-lhe para ele comer. E ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado, e ele abençoou seu filho Ismael. 42. E ele terminou sua refeição, e ele abençoou o Senhor. E ele disse à esposa de Ismael: quando Ismael vier para casa, diz-lhes estas palavras a ele. 43. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui e perguntou por ti, e tu não estavas aqui, e eu trouxe para fora pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado. 44. E ele disse estas palavras para mim: quando Ismael teu marido vier para casa, diz a ele: o prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. 45. E Abrão terminou de falar à mulher, e ele partiu para sua casa, para a terra dos filisteus. E quando Ismael chegou à sua tenda, sua esposa saiu para encontrá-lo com alegria e um coração alegre. 46. E ela lhe disse: um velho homem veio aqui da terra dos filisteus, e assim era a sua aparência. E ele perguntou por ti, tu não estavas aqui, então eu trouxe pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado. 47. E ele disse estas palavras para mim: quando Ismael teu marido vier para casa, diz-lhe: o prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. 48. E Ismael sabia que era seu pai, e que sua esposa o tinha honrado, e o Senhor abençoou Ismael. Capítulo 22. Ismael volta para Canaã com esposa e filhos. Retorna ao seu pai Abraão. 1. E Ismael então levantou-se e levou sua esposa, seus filhos e seu gado e tudo que pertencia a ele, e viajou de lá e foi para seu pai, na terra dos filisteus. 2. E Abrão relatou a seu filho Ismael o que ocorrera com sua primeira esposa, de acordo com o que ela fez. 3. E Ismael e os filhos ficaram por muitos dias com Abraão naquela terra, e Abrão habitou na terra dos filisteus um longo tempo. 4. E os dias foram passando, e passados 26 anos, Abrão com seus servos e todos os que pertenciam a ele, partiram da terra dos filisteus, e havendo percorrido uma grande distância, eles vieram para perto de Hebrom, e permaneceram lá. E os servos de Abrão cavaram poços de água, e Abrão e todos pertencentes a ele habitaram junto da água.
E os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, ouviram as novas de que os servos de Abrão haviam cavado poços de água nas fronteiras da terra. 5. E eles vieram e brigaram com os servos de Abraão, e roubaram-lhes o poço grande, que haviam cavado. 6. E Abimeleque, rei dos filisteus, tendo ouvido falar deste assunto, veio Abrão com Ficol, capitão do seu exército, com mais 20 dos seus homens. E Abimeleque falou a Abraão a respeito dos seus servos, e Abrão repreendeu a Abimeleque sobre o bem de que seus servos lhe tinham roubado. 7. E Abimeleque disse a Abraão: Vive o Senhor, que criou toda a terra, não me fizeram ouvir do ato que os meus servos fizeram aos teus servos, até este dia. 8. E Abrão tomou 7 cordeiros e os deu a Abimeleque, dizendo: Toma estes, eu peço-te, de minhas mãos, e que eles possam ser um testemunho para mim de que eu cavei esse poço. 9. E Abimeleque tomou os 7 cordeiros que Abrão tinha dado a ele, pois ele tinha também lhe dado gado e manadas em abundância. E Abimeleque jurou a Abrão sobre o poço, por isso se chamou aquele poço de Berseba, pois ali tanto juraram a respeito. 10. E ambos fizeram aliança em Berseba, e se levantou Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército e todos os seus homens, e eles voltaram para a terra dos filisteus. E Abrão e todos os pertencentes a ele habitaram em Berseba, e ele esteve naquela terra por muito tempo. 11. E Abrão plantou um grande bosque em Berseba, e ele fez nele 4 entradas de frente para os 4 lados da terra, e plantou uma vinha, de modo que se um viajante viesse a Abraão, ele entraria qualquer entrada que estava em seu caminho, e permaneceria lá, comeria e beberia e seria satisfeito e depois partiria. 12. Pois a casa de Abrão estava sempre aberta para os filhos dos homens que passavam e tornavam a passar, que vinham diariamente para comer e beber na casa de Abraão. 13. E qualquer homem que tinha fome e viesse à casa de Abraão, Abrão lhe daria pão para que ele pudesse comer e beber e ficar satisfeito, e qualquer um que viesse nu à sua casa, ele iria vesti-lo com roupas que ele pudesse escolher e dar-lhe ouro e prata e dar a conhecer-lhe o Senhor que havia criado na terra. E assim fez Abrão toda a sua vida. 14. E Abraão e seus filhos habitaram em Berseba, e ele estendeu suas tendas por Hebrom. 15. E o irmão de Abraão, Naor, e seu pai e todos os pertencentes a eles, habitaram em Harã, pois eles não vieram com Abraão para a terra de Canaã. 16. E crianças nasceram a Naor, que Milca, filha de Harã, e irmã de Sara, esposa de Abraão, gerou para ele. 17. E estes são os nomes dos que lhe nasceram: os Bus, Quemuel, Quezed, Chazo, Pildas, Tidlaf e Betuel, sendo 8 filhos. Estes são os filhos de Milca que ela deu a Naor, irmão de Abraão. 18. E Naor tinha uma concubina e seu nome era Remá, e também deu a Naor Zebache, Gachache, Taxache e Maaca, 4 filhos. 19. E os filhos que nasceram a Naor eram 12 filhos, além de suas filhas, e eles também tiveram crianças nascidas deles em Harã. 20. E os filhos de Uz, o primogênito de Naor, era Abi, Xereve, Gadim, Melus, e Débora, irmã deles. 21. E os filhos de Bus foram Berachel, Naamate, Sheve e Madonu. 22. E os filhos de Quemuel foram Arão e Rexob. 23. E os filhos de Quezed foram Anão-Leche, Mesai, Benon e Efe. E os filhos de Chazo foram Pildas, Meshi e Uper. 24. E os filhos de Pildas foram Arude, Chamum, Mered e Moloche. 25. E os filhos de Tidlaf foram Muzã, Uzã e Mutsi. 26. E os filhos de Betuel foram Sechar, Labão e sua irmã Rebeca. 27. Estas são as famílias dos filhos de Naor, que nasceram a eles em Harã. E Arão, filho de Quemuel, e Rexob seu irmão partiram de Harã, e encontraram um vale, na terra junto ao rio Eufrates. 28. E eles construíram uma cidade lá, e chamaram o nome da cidade após o nome de Petor, o filho de Arão, que Arão Neraim até este dia. 29. E os filhos de Quezê também peregrinaram, procurando encontrar um lugar para morar, e eles foram e encontraram um vale oposto à terra de Sinar, e habitaram ali. 30. E eles lá construíram uma cidade, e chamaram-na pelo nome de Quezed, nome de seu pai, que é a terra de Quesdim até o dia de hoje. E os caldeus habitavam naquelas terras, e frutificaram e multiplicaram-se muito. 31. E Tera, pai de Naor e Abraão, tomou outra mulher na sua velhice, e seu nome era Pelilá, e ela concebeu e lhe deu um filho e chamou seu nome Zoba. 32. Tera viveu 25 anos,
depois que gerou Zoba, 33, e morreu Tera no 35º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão, 34, e os dias de Tera foram 205 anos, e foi enterrado em Harã, 35, e Zoba o filho de Tera viveu 30 anos e gerou Arão, Axias e Merique, 36, e Arão, o filho de Zoba, filho de Tera, tinha 3 esposas e gerou 12 filhos e 3 filhas, e o Senhor deu a Arão riquezas e posses, e abundância de gado, e ovelhas e bois, e o homem se engrandeceu muito. 37. E Arão o filho de Zoba, e seu irmão e toda a sua família viajaram de Harã, e eles foram morar onde eles pudessem encontrar um lugar, pois a sua propriedade era grande demais para permanecer em Harã, porque não conseguiam ficar em Harã, juntamente com seus irmãos, os filhos de Neor. 38. E Arão foi com os seus irmãos, e eles acharam um vale, a certa distância para o oriente, e habitaram ali. 39. E eles também construíram uma cidade lá, e eles chamaram o seu nome de Arão, segundo o nome do seu irmão mais velho, que é Arão Zuba até este dia. 40. E Isaque, filho de Abrão, foi crescendo naqueles dias, e seu pai Abraão ensinou-lhe o caminho do Senhor e a conhecer ao Senhor, e o Senhor era com ele. 41. E quando Isaque tinha 37 anos de idade, Ismael, seu irmão, estava com ele na tenda. 42. E Ismael vangloriou-se de si mesmo para Isaque, dizendo: eu tinha 13 anos quando o Senhor falou com o meu pai para nos circuncidar, e eu fiz de acordo com a palavra do Senhor, que falou com o meu pai, e eu dei minha alma ao Senhor, e eu não transgredi a palavra que ele ordenou a meu pai. 43. E respondeu Isaque a Ismael, dizendo: por que te gabas tu sobre isso, acerca de um pouco de tua carne que tu tiraste de teu corpo, segundo o que o Senhor ordenou? 44. Vive o Senhor, o Deus de meu pai Abraão, que se o Senhor dissesse para o meu pai: toma agora o teu filho Isaque e dá-o como uma oferta diante de mim, eu não iria abster-se, mas com alegria a ele me juntaria. 45. E o Senhor ouviu a palavra que Isaque falou a Ismael, e pareceu bom aos olhos do Senhor, e ele pensou em provar Abrão nesta matéria. 46. E chegou o dia em que os filhos de Deus vieram e se colocaram diante do Senhor, e Satanás também veio com os filhos de Deus diante do Senhor. 47. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir para lá e para cá na terra, e de andar para cima e para baixo na terra. 48. E disse o Senhor a Satanás: qual é a tua palavra para mim sobre todos os filhos da terra? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu tenho visto todos os filhos da terra, que te servem e se lembram de ti quando precisam de alguma coisa de ti. 49. E quando tu lhes dás as coisas que eles exigem de ti, eles se sentam à vontade, e te desamparam e eles não se lembram de mais de ti. 50. Viste Abraão, filho de Tera, que a princípio não tinha filhos, e serviu-te e erigia altares a ti onde quer que ele fosse, e ele trouxe ofertas sobre eles, e ele proclamou o teu nome continuamente a todos os filhos da terra. 51. E agora que seu filho Isaque lhe nasceu, ele te abandonou, ele fez uma grande festa para todos os moradores da terra, e do Senhor ele se esqueceu. 52. Pois no meio de tudo que ele fez, ele não te fez nenhuma oferta, nem holocausto, nem oferta de paz, nem boi, nem cordeiro, nem de cabra, de tudo que ele matou no dia em que seu filho foi desmamado. 53. E a partir do momento do nascimento de seu filho até agora, com 37 anos, ele não construiu mais nenhum altar a ti, nem trouxe qualquer oferta para ti, pois já recebeu de ti o que de ti queria, e, portanto, abandonou-te. 54. Disse o Senhor a Satanás: consideras-te bem porventura o meu servo, Abraão? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem reto e perfeito diante de mim, que teme a Deus e se afasta do mal. E tão certo como eu vivo, que se eu lhe disser: oferece Isaque, teu filho diante de mim, ele o faria, e não me negaria, e o traria mais depressa do que se eu lhe dissesse para trazer-me um holocausto diante de mim de seus rebanhos ou manadas. 55. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: fala, então agora Abrão como disseste, e tu verás se ele não transgride teu mandamento nesse dia e deixa de lado as tuas palavras. Capítulo 23. O sacrifício de Abraão. 1. E naquele tempo, a palavra do Senhor veio a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: aqui estou. 2. E ele disse-lhe: toma teu filho,
teu único filho a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que será mostrado a ti, para que vejas a nuvem da glória do Senhor. 3. E Abrão disse dentro de si mesmo: como devo separar o meu filho Isaque de Sara, sua mãe, a fim de trazê-lo para o holocausto perante o Senhor. 4. E Abraão entrou na tenda, e sentou-se perante Sara, sua mulher, e ele falou essas palavras para ela. 5. Meu filho Isaque é crescido e ele não tem por algum tempo estudado o serviço de seu Deus. Agora, amanhã eu irei levar para Shem e Eber, seu filho, e lá ele vai aprender as formas do Senhor, para que o ensinem a conhecer ao Senhor, assim como ficar a saber que quando ele está orando continuamente diante do Senhor, ele irá responder a ele. Portanto, lá ele vai aprender a maneira certa de servir ao Senhor seu Deus. 6. E disse Sara: tu tens falado bem, vá, meu senhor, e faz a ele como disseste, mas não o leves para muito longe de mim, nem o deixes permanecer lá por muito tempo, pois a minha alma está ligada à sua alma. 7. Disse Abrão a Sara: oremos ao Senhor nosso Deus, para que ele possa fazer o bem com a gente. 8. E Sara levou seu filho Isaque e ficou toda a noite com ele, e ela o beijou e o abraçou, e o instruiu de manhã. 9. E ela disse-lhe: ó meu filho, como é que a minha alma pode separar-se de ti? E ela ainda o beijou e abraçou-o, e ela deu instruções a Abrão a seu respeito. 10. E Sara disse a Abraão: Senhor meu, rogo-te, dá atenção a teu filho, e coloca os teus olhos sobre ele, pois não tenho um outro filho nem filha, mas apenas ele. 11. Não o desampares. Se ele ficar com fome, dá-lhe pão e, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Não deixe ir a pé, nem o deixes sentar-se ao sol. 12. Nem o deixes ir sozinho na estrada, nem o esforces acima do que ele possa suportar. Faz a ele como te pedir. 13. E Sara chorou amargamente a noite toda por conta de Isaque, e ela deu-lhe instruções até de manhã. 14. E de manhã, Sara escolheu uma peça de roupa muito fina e bonita, das peças de vestuário que ela tinha em casa e que Abimeleque havia dado a ela. 15. E ela vestiu a Isaque, seu filho, com ela, e ela colocou um turbante na cabeça, e ela anexou uma pedra preciosa no topo do turbante, e deu-lhes também provisão para o caminho, e saíram, e Isaque foi com seu pai Abraão, e alguns de seus servos acompanharam-nos pela estrada. 16. E Sara saiu com eles, e ela acompanhou-os na estrada fora para vê-los, e disseram-lhe: volta para a tenda. 17. E quando Sara ouviu as palavras de seu filho Isaque, ela chorou amargamente, e Abrão seu marido chorou com ela, e seu filho chorou com eles um grande pranto, e também aqueles que foram com eles choraram muito. 18. E Sara agarrou-se a seu filho Isaque, e ela o segurou em seus braços, e ela abraçou-o e continuou a chorar com ele. E Sara disse: quem sabe se depois deste dia eu nunca te verei de novo. 19. E eles ainda choraram juntos, Abraão, Sara e Isaque, e todos aqueles que acompanhavam eles na estrada choraram com eles. E Sara depois se afastou de seu filho, chorando amargamente, e todos os funcionários, seus servos e empregadas, voltaram com ela para a tenda. 20. E Abraão ia com seu filho Isaque para trazê-lo como oferta diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. 21. E Abraão levou 2 de seus moços com ele, Ismael, filho de Agar, e Eliezer seu servo, e eles foram juntos com eles. E enquanto eles estavam andando na estrada, falavam estas palavras para si mesmos. 22. E Ismael disse a Eliezer: agora meu pai Abrão vai com Isaque para trazê-lo em holocausto a Senhor, como lhe tinha ordenado. 23. Ora, quando ele voltar, vai dar-me tudo o que ele possui, para herdar, pois eu sou o seu primeiro filho. 24. E Eliezer respondeu Ismael e disse: certamente Abrão tinha te rejeitado com a tua mãe, e jurou que tu não deves herdar qualquer coisa de tudo que ele possui, e para quem ele vai dar tudo o que ele tem, com todos os seus tesouros, senão a mim, seu servo, que tenho sido fiel em sua casa, que lhe tenho servido, noite e dia, e tenho feito tudo o que ele pede a mim. Para mim ele vai legar em sua morte tudo o que ele possui. 25. E, enquanto Abrão prosseguia com seu filho Isaque ao longo da estrada, Satanás veio e apareceu a Abraão, na figura de um homem muito idoso, humilde de um espírito contrito,
E ele aproximou-se de Abraão e disse-lhe: És tu idiota ou estúpido? Para que tu vás fazer isso este dia para com teu único filho? 26. Porque Deus te deu um filho nos teus últimos dias, na tua velhice, e vais tu abate-lo hoje sem que ele tenha cometido nenhuma violência, e exterminar-te a alma de teu único filho da terra. 27. Não sabes tu nem entendes que isso não pode ser do Senhor? Pois o Senhor não pode fazer tamanho mal a alguém sobre a terra dizendo-lhe: vai e mata o teu filho. 28. E Abrão viu isso e sabia que era a palavra de Satanás que se esforçava para desviá-lo do caminho do Senhor. Mas Abrão não quis ouvir a voz de Satanás, e Abrão repreendeu de modo que ele foi embora. 29. E Satanás voltou e veio a Isaque, e ele apareceu a Isaque na figura de um jovem formoso e bem favorecido. 30. E ele se aproximou de Isaque e disse-lhe: não sabes tu nem entendes que o teu pai louco e velho te prepara para o abate neste dia. 31. Agora, pois, meu filho, não ouça nem ajudes a ele, pois ele é um homem velho e tolo, e não se perca a tua alma preciosa e bela figura na terra. 32. Isaque, ouvindo isto, disse a Abraão: ouviste meu pai, o que este homem falou? Assim e assim, ele tem falado. 33. E Abrão respondeu a seu filho Isaque, e disse-lhe: desvia a atenção dele e não ouça suas palavras, nem obedeças a ele, pois ele é Satanás, procurando tirar-nos neste dia dos mandamentos de Deus. 34. E Abrão ainda repreendeu Satanás, e Satanás se retirou deles, e vendo que não podia prevalecer contra eles, ele escondeu-se deles, e ele foi e passou diante deles na estrada, e ele se transformou em um riacho de água grande na estrada. E Abraão e Isaque e seus dois jovens chegaram naquele lugar, e eles viram como que um riacho de águas grande e poderoso. 35. E eles entraram no riacho e passaram por ele, e as águas em primeiro subiam até suas pernas. 36. E eles foram mais fundo no riacho e as águas chegaram até o pescoço, e eles todos ficaram aterrorizados por conta da água. E enquanto eles estavam passando por cima do ribeiro, Abrão reconheceu aquele lugar, e ele sabia que não havia água lá antes. 37. E Abrão disse ao seu filho Isaque: eu sei que neste lugar não havia nem água nem riacho, agora, portanto, isto é Satanás, que faz tudo isso contra nós, para nos afastar neste dia dos mandamentos de Deus. 38. E Abrão repreendeu e disse-lhe: o Senhor te repreenda, ó Satanás, vai-te de nós para seguirmos os mandamentos de Deus. 39. E Satanás estava apavorado com a voz de Abraão, e ele se retirou deles, e o lugar novamente se tornou em terra seca como era no início. 40. E Abrão seguiu com Isaque para o lugar que Deus lhe dissera. 41. E no terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar a certa distância, tal como Deus lhe dissera. 42. E uma coluna de fogo apareceu-lhe, subindo da terra para o céu, e uma nuvem de glória pousou sobre a montanha, e a glória do Senhor estava na nuvem. 43. E Abrão disse a Isaque: filho, vês tu a montanha que está diante de nós àquela distância e o que está nela? 44. E Isaque respondeu: vejo e eis uma coluna de fogo e uma nuvem, e a glória do Senhor está sobre a nuvem. 45. E Abrão sabia que o seu filho Isaque fora aceito diante do Senhor para o holocausto. 46. E disse Abrão a Eliezer e a seu filho Ismael: vocês também estão vendo que o que nós vemos sobre o monte que está a tal distância? 47. E, respondendo, disseram: não vemos nada mais do que como as outras montanhas da terra. E Abrão sabia que eles não haviam sido aceites diante do Senhor para ir com eles. E Abrão disse-lhes: ficai-vos aqui com o jumento, eu e meu filho Isaque vamos para aquela montanha adorar ao Senhor e depois voltaremos para cá. 48. E Eliezer e Ismael permaneceram naquele lugar, como Abrão havia ordenado. 49. E tomou Abrão madeira para o holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, e ele tomou o fogo e a faca, e ambos foram para aquele lugar. 50. E quando eles estavam indo, Isaque disse ao pai: eis que eu vejo aqui o fogo e a madeira, e onde, então, está o cordeiro para o holocausto, perante o Senhor? 51. E Abrão respondeu a seu filho Isaque, dizendo: o Senhor te escolheu a ti, meu filho, para seres uma oferta perfeita ao holocausto em lugar do cordeiro. 52. Então, disse Isaque: pai, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandou a ti com satisfação e alegria de coração. 53. E Abrão disse novamente a Isaque: seu filho, tens no teu coração qualquer pensamento ou conselho sobre isto, que não seja adequado?
Diz-me o meu filho, peço-te, ó meu filho, não me escondas de mim. 54. E Isaque respondeu a seu pai e disse-lhe, ó meu pai, o Senhor vive, e como vive a tua alma, não há nada em meu coração para me fazer desviar tanto para a direita ou para a esquerda da palavra que ele falou para ti. 55. Nenhum nervo se mexe em mim, nem há em meu coração mau pensamento ou conselho acerca disso. 56. Mas eu estou feliz e de coração alegre neste assunto, e eu digo, bendito é o Senhor que tem neste dia me escolhido para ser um holocausto diante dele. 57. E Abrão muito se alegrou com as palavras de Isaque, e eles foram e chegaram juntos àquele lugar que o Senhor tinha falado. 58. E Abrão aproximou-se para construir o altar naquele lugar, e Abrão estava chorando, e Isaque levou pedras e argamassa até que terminou de construir o altar. 59. E tomou Abrão a lenha e a colocou em ordem sobre o altar que tinha construído. 60. E tomou seu filho Isaque e amarrou-o, a fim de colocá-lo em cima da lenha que estava sobre o altar, para matá-lo como holocausto, perante o Senhor. 61. E Isaque disse ao seu pai, ata-me de forma segura, coloca-me sobre o altar para que eu não me vire e mova e acabe profanando a oferta queimada ao sentir a faca rompendo minha carne. E Abraão assim o fez. 62. E Isaque ainda disse a seu pai, meu pai, quando me matares e me queimares para oferta, leva contigo o que deve restar de minhas cinzas para levar a Sara, minha mãe, e diz a ela, que esse é cheiro e doce sabor de Isaque, mas não lhe digas isso a ela perto de um poço ou em qualquer lugar alto, para que ela não lance à morte a sua alma depois de eu morrer. 63. E Abrão ouviu as palavras de Isaque, e ele levantou a sua voz e chorou quando Isaque dizia estas palavras, e as lágrimas de Abrão correram sobre o seu filho Isaque, e Isaque chorou amargamente, e ele disse a seu pai, apressa-te, ó meu pai, e faz comigo a vontade do Senhor, nosso Deus, como ele te ordenou. 64. E o coração de Abrão e Isaque alegraram-se com esta coisa que o Senhor tinha lhes ordenado, mas os olhos choraram amargamente enquanto os corações se alegraram. 65. E Abrão amarrou seu filho Isaque, e colocou-o sobre o altar em cima da lenha, e Isaque estendeu seu pescoço sobre o altar antes de seu pai, e estendeu Abrão a sua mão para tomar a faca para matar seu filho em holocausto ao Senhor. 66. E naquela hora, os anjos de misericórdia vieram diante do Senhor e falou-lhe sobre Isaque, dizendo, 67. Ó Senhor, tu és um rei misericordioso e compassivo sobre tudo que tens criado no céu e na terra, e tu sustentas a todos eles. Dá, portanto, resgate e redenção em vez de teu servo Isaque, e atenta e tem compaixão de Abraão e Isaque, seu filho, que neste dia obedeceram aos teus comandos. 68. Viste, ó Senhor, como Isaque, o filho de Abraão, teu servo aceitou até a ser abatido como um animal. Agora, pois, a tua compaixão desperte por eles, ó Senhor. 69. E naquela hora o Senhor apareceu a Abraão, e chamou-o a si, desde o céu, e disse a ele, não estendas tua mão sobre o moço, e nem lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus ao realizares este ato, e em não me negares o teu filho, o teu único filho, de mim. 70. E Abraão levantou os olhos e viu, eis que um carneiro estava preso em um matagal por seus chifres, e era o carneiro que o Senhor Deus tinha criado na terra no dia em que ele fez a terra e o céu. 71. Pois o Senhor tinha preparado este carneiro desde aquele dia, para o holocausto em lugar de Isaque. 72. E este carneiro vinha avançando para Abrão quando Satanás agarrou e prendeu seus chifres na moita, de forma que ele não pode avançar até Abraão, a fim de que Abrão matasse seu filho. 73. E Abraão, vendo o carneiro avançando para ele e Satanás retendo-o, pegou e trouxe-o diante do altar, e ele soltou seu filho Isaque de suas amarras, e ele colocou o carneiro em seu lugar, e Abrão matou o carneiro sobre o altar, e trouxe-o como uma oferta no lugar de seu filho Isaque. 74. E Abrão aspergiu um pouco do sangue do carneiro sobre o altar, e ele exclamou e disse, isto é, na vez do meu filho, e este pode ser considerado hoje como o sangue de meu filho diante do Senhor. 75. E tudo que Abrão fez nesta ocasião pelo altar, exclamou dizendo, isto é, na vez do meu filho, e que possa ser considerado o dia de hoje diante do Senhor na vez do meu filho. E Abrão terminou todo o serviço do altar, e o serviço foi aceite diante do Senhor.
e foi contabilizado como se tivesse sido Isaque, e abençoou o Senhor Abraão e sua semente no mesmo dia. 76. E Satanás foi para Sara, e ele apareceu para ela na figura de um velho muito humilde e manso, e Abraão estava ainda envolvido no holocausto, perante o Senhor. 77. E ele lhe disse: não sabes tu todo o trabalho que Abraão fez com teu único filho neste dia? Porque ele tomou Isaque e construiu um altar, e matou-o, e trouxe-o como um sacrifício sobre o altar. E Isaque chorou diante de seu pai, mas ela não olhou para ele, nem ele teve compaixão por ele. 78. E Satanás repetiu essas palavras, e ele foi para longe dela, e Sara ouviu todas as palavras de Satanás, e ela imaginou que ele fosse um homem velho, de entre os filhos dos homens que estava com seu filho, e tinha vindo e disse-lhe estas coisas. 79. E Sara levantou a sua voz e chorou amargamente por conta de seu filho, e ela se jogou no chão e lhe lançou poeira na cabeça, e ela disse: ó meu filho, Isaque, meu filho, que eu tivesse morrido nesse dia, em vez de ti. E ela continuou a chorar e disse, lamentando-se por ele: ó meu filho Isaque, que eu tivesse morrido neste dia em teu lugar. 80. E ela continuava a chorar, e disse: minha alma chora por ti. Depois que te trouxeram até mim e te criei, agora minha alegria se transforma em tristeza por ti. Eu, que ansiei por ti, e chorei e orei a Deus até que eu te gerei aos 90 anos de idade. E agora tu foste oferecido neste dia para a faca e o fogo como uma oferta. 81. Mas eu me consolo em ti, meu filho, pois foste obediente à palavra do Senhor, porque tu executaste o comando do teu Deus. Pois quem poderá transgredir a palavra de nosso Deus, em cujas mãos está a alma de cada criatura viva? 82. Tu és justo, ó Senhor, nosso Deus, por todas as tuas obras são boas e justas, porque eu também me regozijo com a tua palavra que mandaste, e enquanto meus olhos choram amargamente o meu coração exulta. 83. E Sara deitou a cabeça sobre o peito de uma de suas servas, e ela tornou-se como uma pedra. 84. Ela depois se levantou e andou fazendo perguntas até que ela chegou a Hebron, e ela perguntou a todos aqueles a quem ela conheceu na estrada, e ninguém sabia dizer a ela o que tinha acontecido com a seu filho. 85. E ela veio com suas empregadas, servidores e servos para Kiriat-Arba, que é Hebron, e ela perguntou sobre seu filho. E ela permaneceu lá enquanto enviou alguns de seus servos para procurar onde Abrão tinha ido com Isaque, e eles foram em busca dele na casa de Shem e Eber, e eles não conseguiam encontrá-los, e eles procuraram por toda a terra, e eles não estavam lá. 86. E Satanás veio a Sara na forma de um homem velho, e ele veio e ficou diante dela, e disse-lhe: eu falei falsamente a ti, pois Abrão não matou seu filho e ele não está morto. E quando ouviu esta palavra, a sua alegria foi tanta por conta de seu filho, que a sua alma saiu dela através da alegria, e ela morreu e foi reunida aos seus. 87. E quando Abrão tinha acabado o seu serviço, ele voltou com seu filho Isaque para os seus homens, e eles se levantaram e foram juntos para Berseba, e eles voltaram para casa. 88. E Abraão buscou Sara, e não conseguia encontrá-la, e ele perguntou por ela, e disseram-lhe: ela chegou a Hebron procurando por vocês, onde tinham ido, pois assim e assim ela estava informada. 89. E Abraão e Isaque foram atrás dela, em Hebron, e quando eles descobriram que ela estava morta, eles levantaram a voz e choraram amargamente sobre ela, e Isaque lançou-se sobre o rosto de sua mãe e chorou sobre ela, e ele disse: ó minha mãe, como depressa tu me deixaste, e para onde foste embora tão rapidamente? Como tenso me deixaste de repente. 90. E Abraão e Isaque choraram muito, e todos os seus servos choraram com eles por conta de Sara, e prantearam seu luto de uma forma grande e pesada. Continua.